Olá, pessoal da online, boa tarde. Hoje a gente vai começar então falando de Dentística 2. Nessa aula de Dentística 2 eu falo basicamente de adesivos dentinários, tá? E no final um pouquinho de polimerização, que também cai algumas questões, mas o forte, o pesado é adesivos dentinários, que cai bastante. Para essa aula eu utilizei o livro do Conceição, tá? O livro do Anusavice, algumas coisas, e já tinha posto o Baratieri 2010, também acrescentei algumas coisas do Baratieri 2015, tá? Porque a Marinha, novamente, a Marinha esse ano cobrou o livro novo do Baratieri 2015, ok? Vamos falar então de adesivos dentinários. Primeira coisa, definição do Baratieri, olha lá. O que é o adesivo? O adesivo é uma substância líquida, tá? Que se solidifica entre dois substratos, tá? Sendo capaz de transferir carga de um objeto para outro. Então, se a gente pensar o adesivo, o que é um adesivo? Ah, vou utilizar um adesivo para colar uma figurinha. Então, o adesivo cola a figurinha num substrato, tá? Então, é um material intermediário que serve para unir duas estruturas. Primeira questão de concurso, que está lá no livro do Anusavice. A gente precisa saber a diferença entre adesão e coesão, porque isso já foi questão da prova da Marinha. União adesiva, né? Adesão é um processo de unir duas coisas, né? União. Eu vou unir sempre duas coisas, eu não posso unir uma única coisa. O processo de união é unir duas coisas. Essa união dessas duas coisas, elas podem ser classificadas em adesão ou coesão. Então, olha lá, quando eu vou unir duas coisas diferentes, dois substratos diferentes, eu vou chamar de adesão, que é o caso do adesivo dentinário. Por que o adesivo, a gente fala que tem adesão? Porque é um material, eu vou unir o líquido, né, do adesivo à estrutura dentária. Então, são estruturas diferentes. Por isso que o nome dessa união é adesão, ok? Agora, então olha lá, ó, adesão à dentina, né? Então, eu tenho o adesivo dentinário que vai se unir, no caso aqui, a dentina. Então, substratos diferentes. O nome disso é adesão. Então, guardem isso. Adesão é a união de moléculas diferentes ou de substratos diferentes. E o que é a coesão? A coesão é a união de substratos similares, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, água, né, e eu misturo com a água, eu tenho um processo de coesão. São substâncias similares. Um exemplo, por exemplo, é o chiclete, tá? O chiclete, se a gente pegar o chiclete e esticar, dificilmente ele demora para romper. Por quê? Porque eu tenho moléculas iguais ou moléculas similares que estão unidas. Então, esse processo de rompimento ele é mais difícil, tá? Porque eu tenho moléculas similares. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Questão de concurso, tá? Adesão, união de substâncias ou moléculas diferentes. Coesão, união de moléculas ou substâncias similares ou iguais. Outro conceito que o livro do Anusavice traz é o conceito de molhamento, tá? O que é isso, gente? Para eu aderir uma superfície na outra, quanto maior o molhamento, melhor a minha adesão. O que é isso? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, para produzir adesão em uma superfície, o líquido precisa fluir facilmente sobre toda a superfície, tá? Isso é chamado de molhamento. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma superfície e eu joguei a água, tá? Eu tenho uma outra superfície aqui, eu joguei a água, mas ela está formando bolhas. Pergunto para vocês, qual dessas duas superfícies, a cinza ou a vermelha, eu tenho maior molhamento? A cinza. Por que eu tenho maior molhamento? Porque eu tenho maior espalhamento, tá, da minha água. Isso acontece, por exemplo, vocês já escutaram falar assim, roupa impermeável?
que é uma roupa impermeável? O que é um sofá impermeável? Às vezes você vai comprar um sofá para sua casa ou uma cadeira, aí o fabricante fala assim, não, vamos impermeabilizar para não molhar. O que ele faz? Ele aplica uma substância na superfície, tá? Na hora que cai o líquido cria essa bolha, né? A base fica menorzinha, o líquido ele tem dificuldade de penetrar, ok? Então, ó, a linha tangente e a superfície do sólido formam um ângulo de contato. Então, olha só. Deixa eu começar a desenhar aqui. Acho que tem... Aqui, ó. Vamos lá. Esse azulzinho seria o adesivo, tá? Esse verdinho a substância. Nesse primeiro caso aqui, o adesivo tá espalhado sobre toda a superfície. O que vocês acham? Que aqui eu tenho um alto molhamento ou um baixo molhamento? Alto molhamento. Por quê? O adesivo está espalhado sobre toda a superfície. Nesse caso aqui, né? Eu tenho a minha superfície e eu tenho o meu adesivo. Na hora que eu coloquei o adesivo, ele ficou com uma base pequenininha. Nesse caso aqui, eu tenho um alto molhamento ou um baixo molhamento? Baixo molhamento. Então, primeira conclusão, quanto mais o meu líquido está espalhado, maior o meu molhamento. Ou seja, quanto maior a base desse líquido, maior o molhamento. Quanto menor a base ou espalhamento desse líquido, melhor o molhamento, ok? Se eu pegar e traçar um ângulo, traçar aqui, ó, uma linha aqui, tangenciando o meu substrato, e traçar uma linha tangenciando o meu líquido, concorda que eu vou criar um ângulo? Né? Ó, tracei uma reta aqui no meu substrato, tracei uma reta aqui no meu líquido, né? Substrato desculpa, superfície e substrato, tá? Superfície e substrato. Criei um ângulo. Esse ângulo a gente vai chamar de ângulo de contato. Se esse ângulo tiver maior do que 90, ou seja, vindo para cá, significa que a minha base está o quê? Menor. Como é que está o molhamento nesse caso? Baixo. Então, ó, quanto maior o ângulo, menor o molhamento. Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo aqui, qual o meu ângulo? Meu ângulo é 0. Então, quanto menor o ângulo, maior o molhamento. Quanto mais próximo esse ângulo tiver da superfície, melhor o molhamento. O maior molhamento a gente consegue com um ângulo de 0 grau. Entenderam isso? Vou explicar, vou chegar em tensão superficial, tá? Já vou chegar lá. Só guarda isso, que quanto menor o ângulo, mais próximo esse líquido tá da superfície, maior o molhamento, tá? Quanto menor, pode fotografar, quanto menor o ângulo, mais próximo esse líquido tá da superfície, maior o molhamento, tá? Isso que eu quero que vocês guardem. Então, ó, a gente já viu o conceito, né, de adesão, coesão, ângulo de contato e molhamento. Agora a gente vai falar de energia superficial e tensão superficial. Guardem isso, ó. Então, lembra aqui, ó, aqui é a superfície, né? A superfície do dente pode ser o quê? O esmalte ou a dentina, certo? E quem é o meu substrato? O substrato é o meu adesivo, tá? Aqui eu vou formar o quê? Um ângulo. Qual é o nome desse ângulo? Ângulo de contato. Eu quero que vocês guardem isso, ó. A energia superficial tá ligado ao, ao substrato. Que aqui ele dá um conceito diferente. Ao substrato, que é esmalte, a dentina, ou superfície, tá? Então, ó, quando eu falo energia superficial,
energia superficial, que eu também vou chamar de energia superficial, que eu também vou chamar de ES, eu estou falando da superfície. De quem? Do esmalte da dentina, ok? Quando eu falo em tensão superficial, eu estou falando do líquido, tá? É isso que eu quero que vocês saibam. Tensão superficial. TS, ok? Então vamos lá. Quando eu coloco o meu adesivo na minha superfície, no esmalte ou na dentina, onde que ele vai penetrar mais? Ele vai penetrar mais numa superfície lisa ou ele vai penetrar mais numa superfície irregular? O que vocês acham? Onde que ele penetra melhor? Na superfície irregular. Então, quanto maior a área de superfície, maior a minha energia de superfície, tá? Entenderam isso? Energia superficial. Quanto maior essas irregularidades, maior a energia superficial. Como é que eu consigo essas irregularidades na superfície do dente? O que eu faço? Qual o passo clínico que eu faço para conseguir essas irregularidades na superfície do dente? O ataque ácido. Então, quando eu faço o ataque ácido, eu aumento a minha energia superficial, concorda? Então, a minha energia superficial, ou seja, o meu substrato, a minha energia superficial, ela tem que ser alta ou ela tem que ser baixa? Alta, né? Então, a energia superficial tem que ser alta. Então, vamos lá. Vamos pensar agora em tensão superficial. O que é a tensão superficial? Vocês já pararam para pensar que se uma mosca, um inseto, né, com peso molecular pequeno, se ele pousar na água, muitas vezes ele não afunda? Por quê? Exatamente, porque a água, você tem moléculas iguais. Moléculas iguais, elas vão estar unidas por adesão ou coesão? Oi? Por coesão, né? Então, essas moléculas estão unidas por coesão, elas vão formar como se fosse um tapete. Então, esse inseto, ele tem dificuldade de penetrar, né, como nessa película, tá? Então, por isso que o inseto flutua. Para esse inseto penetrar, né, nessa superfície, o que ele tem que fazer? Romper essa tensão superficial, ok? Por que o nadador ele consegue flutuar na piscina? Porque existe essa película. Para ele mergulhar, ele tem que romper essa tensão superficial, ok? Então, eu pergunto para vocês, a tensão superficial do meu líquido, ela tem que ser alta ou ela tem que ser baixa? Vamos lá. Para que esse inseto penetre nessa água, essa tensão superficial, ela tem que ser alta ou ela tem que ser baixa? Baixa, né? Porque se essa tensão superficial for muito alta, esse inseto ele não vai conseguir penetrar. Então, para ele penetrar, essa tensão superficial tem que ser baixa. Então, olha lá, a tensão superficial deve ser baixa. É exatamente isso. Para que o meu adesivo dentinário ele tenha um bom molhamento, a minha energia superficial tem que ser alta, ou seja, ele deve alcançar a maior área possível, e a minha tensão superficial tem que ser baixa. Isso aqui tem que ser baixa. Entenderam isso? Alguém não entendeu? Eu repito. O que eu quero que vocês guardem? Energia superficial está relacionada ao substrato. Quem é o substrato? O esmalte ou a dentina. Para que eu tenha maior molhamento, a minha área superficial ela tem que ser maior para o meu adesivo
poder penetrar. Então a energia superficial ela tem que ser alta. E a tensão superficial, né, para que alguma coisa penetre, ela tem que ser baixa. Lembra do inseto, tá? Então, para uma ótima adesão, como é que tem que ser a energia superficial e a tensão superficial? Energia superficial alta e tensão superficial baixa. Com isso eu consigo um ângulo de contato que maior ou menor? Menor, tá? Então quanto mais próximo esse ângulo de contato tiver da superfície, maior o meu molhamento. Tudo bem? Dúvidas? Se vocês entenderam isso, vocês vão entender toda a aula. Outra propriedade importante é a viscosidade. Sublinha, viscosidade é a resistência ao escoamento. Ou seja, resistência ao escoamento. Aquele adesivo que resiste em escoar, ele vai ter alta viscosidade ou baixa viscosidade? Ó, vamos lá, ó. Para vocês não errarem, coloca sempre na prova assim, ó, viscosidade é igual a resistência, eu sempre faço isso na prova, resistência ao escoamento. Um adesivo que tem alta viscosidade, ele tem alta resistência ao escoamento, ou seja, ele flui com facilidade? Não, ele flui com dificuldade. No caso ali, isso aqui seria, esse exemplo aqui, seria o mel ou a água? O mel, tá? Que ele flui com mais dificuldade. Tudo bem?